Estamos aqui hoje com Dom Geraldo de Paula Souza, bispo auxiliar da Arquidiocese de Niterói, e é uma alegria muito grande aqui pela Rede Vida de Televisão, em parceria com o setor de comunicação da Arquidiocese de Niterói, quem agradecemos desde já a Dom Geraldo. Muito obrigado pela sua participação. Fico feliz, poder estar aqui com você, João, e também todos os nossos queridos irmãos e irmãs telespectadores. É sempre bom, a gente poder assim compartilhar e poder assim dizer, quanto que é fundamental a gente dizer sim ao Senhor, de uma forma especial nessa Arquidiocese de Niterói. Dom Geraldo, eu gostaria de começar assim pela infância, a infância de Dom Geraldo de Paula. O senhor poderia falar um pouquinho para a gente? Com muita alegria a gente poder falar da infância, e é claro, quando fala em infância tem que falar da família, É a minha família, a família é grande, é uma família de origem mineira, do sul de Minas, o meu pai de Cristina e a minha mãe de Itajubá, O meu pai, ele teve um primeiro casamento, a primeira esposa dele chamava-se Maria, com quem ele teve 7 filhos, E desses 7 filhos, 5 vingaram, como uma expressão que a gente usa, cresceram, desenvolveram, formaram famílias, E meu pai, então, volta da década de 40, ele desceu a serra para trabalhar na estrada de ferro no Vale do Paraíba, região de Lorena, Guará, Aparecida, E desceu aí com a esposa e com os 5 filhos, Mas pouco tempo, 2 anos depois que ele desceu, ele ficou viúvo. A primeira esposa dele faleceu e, no caso, os 5 filhos ainda pequenos, a mais nova tinha 2 anos apenas de vida, E assim, então, não passou muito tempo, meu pai voltou a casar, Ele casou-se, então, no caso, que é a segunda esposa, que é a minha mãe, Terezinha, e aí, no caso, já vindo de Itajubá, com o meu avô também para trabalhar na estrada de ferro, ali, então, nessa convivência do trabalho, foi quando o meu pai, já viúvo, e pediu a mão da minha mãe, no caso, em casamento. Ela tinha apenas 17 anos, e ele já tinha 34 anos e com 5 filhos, E ela disse sim, e com meu pai, ela teve mais 16 filhos. Dos 16 filhos que a minha mãe teve com meu pai, 13 também desenvolveram e cresceram. Podemos até dizer assim, dos 5 da primeira, mais os 13 que cresceram, foram 18 filhos que cresceram, desenvolveram, E é claro que nesse primeiro momento, esses 16 filhos, pelo menos 3 nasceram ali no Vale do Paraíba. Depois, o meu pai, assim como muitos mineiros na década de 40, principalmente mais 50 e 60, foram para o Paraná, Então, no ano de 1952, meu pai já estava com 3 filhos com a minha mãe, Ele muda-se lá para o Paraná, onde vive 10 anos. E vários filhos do meu pai e minha mãe nasceram lá no Paraná, numa cidade chamada Açaí, norte do Paraná, região ali de Londrina. E ali em Açaí, Açaí é interessante fazer uma referência que não é o açaí fruta, é o açaí pássaro, tanto que é escrito com 2 S, a cidade de Açaí, E essa cidade era bastante peculiar também, que tinha muitos japoneses ali, colônia de japoneses, que foram para lá para trabalhar com o cultivo do algodão, E então, meu pai ficou lá por 10 anos, e no ano de 1962, ele voltou para o Vale do Paraíba, já residindo em Aparecida, Eu nasci em 61, portanto, eu vim, com meu pai, no caso, e minha mãe, em 62, eu tinha apenas 1 aninho, ali vivendo em Aparecida, e meu pai, é claro, lá no Paraná,
o trabalho que sustentava a família é o trabalho de lavoura, principalmente do algodão, né? E mudando então para Aparecida, então já teria que mudar o tipo de trabalho, já não seria mais lavoura, porque Aparecida não é uma cidade que tem tanta lavoura, já tinha mais a vida voltada para o comércio, né? E claro, um pouco de construção civil, fábrica de papel e trabalho no santuário já também de Aparecida. Então eu cresci ali em Aparecida desde do meu 1 ano de idade, né? E lembro-me bem que ali já desde criança, né, os meus pais já frequentando o santuário de Nossa Senhora Aparecida, isso na década, nos meados da década de 60, então a gente frequentava muito, principalmente a Basílica Velha, hoje chamada de Basílica Histórica, né? Lá em Aparecida, participando de missas, novenas, né? Procissões, festas de Nossa Senhora, e também já começou, já nesse período, é claro, a ter muitas celebrações também já no Santuário Nacional de Aparecida, né? Já estava aí praticamente pronta a primeira parte, a primeira nave, né? Aí ali de Aparecida, que é chamada a nave norte, que fica bem ao lado da torre, né? A torre chamada Torre Brasília. E ali, então, eu comecei também a participar, a frequentar, né? E gostaria de lembrar ainda do meu tempo ainda de infância, que já morando ali bem próximo ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, então eu tive a oportunidade de ser coroinha, né? Coroinha no santuário, participando das missas, ajudando nas missas. E fiquei dos 11 anos até os 16 anos nessa atividade como coroinha ali no santuário, já convivendo de uma forma mais direta também com os irmãos missionários redentoristas e convivendo também com os padres redentoristas, e me sentia bem ali naquele meio, prestando aquele serviço, né? E também nesse período, já com os meus, desde os meus 7, 8 anos, tinha uma atividade que a gente realizava quando criança ainda, que era vender verdura, né? O meu avô e minha avó e os meus irmãos mais velhos mexiam também com plantação de verduras numa chácara, né? Que meu pai adquiriu ali em Aparecida. E a gente, como uma fonte também de sobrevivência, era vender verduras. Eu com 8 anos já saía com minha cestinha assim para vender. Vender alface e outras coisas pelos bairros ali próximo, né? Ali onde a gente morava, né? E já estava, no caso, morando no bairro que era chamado bairro São Sebastião, né? E ali então a gente procurou também crescer, viver em comunidade, e também nessa parte religiosa, a minha mãe, né, sempre muito religiosa também, mariana, né, uma devoção mariana muito grande, e sempre pegava toda a criançada, né, para rezar o terço todos os dias. Então eu tinha essa formação religiosa também dentro da família, e essa participação na vida da igreja, influenciada principalmente pela minha mãe, né? Sim. Que sempre nos direcionava, nos orientava aí para isso. Aí fizemos toda também a preparação para receber a primeira Eucaristia. E eu lembro também que a gente andava quase que 2 quilômetros para chegar até a capela, para a gente também ter a formação para receber a primeira Eucaristia, né? A catequese. E nesse período também da infância, uma coisa muito forte, assim, no caso para mim, foi essa parte relacionada aos estudos, né? Porque estando em Aparecida, a gente pôde estudar, né? Frequentar a escola normalmente, porque eu comecei a estudar, no caso, já no ano de 1969, meu primeiro ano de escola. Eu lembro isso porque a minha mãe, né, no local onde que ela morou, principalmente lá em Minas Gerais, ela não teve oportunidade de estudo, né, que o centro da cidade ficava muito longe do local
os meus avós moravam, né? Então a minha mãe até falava assim pra gente, olha, uma das coisas que eu não tenho muita saudade de onde eu nasci é porque lá não tinha escola, né? E para ela o quanto que era importante os filhos dela estudar, né? Então a gente recebeu sempre incentivo para poder estudar. E a minha infância foi muito bacana assim também, porque eu tinha os meus irmãos, né, bastante de irmão. Então tinha com quem brincar, fazer bagunça, né? E também, claro, como criança a gente deu muito trabalho para a mãe da gente. E assim a gente pôde ter uma vida, uma infância muito, muito boa, muito saudável, seja com brincadeiras, seja também nessa vida espiritual, também já na vida de trabalho, né? Já aprendendo a trabalhar. E também os vizinhos também, que também tinham crianças, né? Então a gente cresceu sempre rodeado de muita gente, né? Então foi uma infância que eu considero muito positiva, muito boa, embora quando criança ainda eu tinha apenas 10 anos, o meu pai faleceu, né? Meu pai faleceu vítima de câncer, ele tinha apenas 59 anos, né? Quando aí faleceu, ele ficou sabendo o câncer 1 ano antes da sua morte, né? Aí veio o tratamento e tudo mais. Foi um momento difícil, mas a fé, né? A força da minha mãe era tão grande e que ela acabou também nos ajudando, a nós que éramos crianças, né? A também nos sentirmos fortalecidos para vencer essa ausência do pai na nossa vida, né? Então a gente aí pôde crescer assim, aí fortalecido também pela presença, pelo carinho e pela espiritualidade da minha mãe Terezinha, né? E Dom Geraldo, como despertou a vocação no Geraldo, criança, né? Sim. Fazendo uma releitura da minha vida, da minha caminhada, no que diz respeito à minha questão vocacional, eu vejo assim, uma realidade fundamental é a realidade familiar, né? A minha família era uma família bem religiosa, né? Embora de uma espiritualidade mais mariana, devocional, podemos dizer assim, no primeiro momento, né? Até mesmo porque antigamente as pessoas não tinham tanta oportunidade de uma formação, de uma catequese mais aprofundada. Mas o pouco que eles aprendiam, eles vivenciavam, né? Como, por exemplo, aí a prática da oração do terço todos os dias, né? E também a participação na Eucaristia toda semana, né? Então isso era um aspecto importante que, no caso, os meus pais passaram para nós, filhos. E naqueles momentos de oração e também naqueles momentos em que alguns missionários, eu lembro principalmente os legionários da Legião de Maria, eles iam às casas para fazer oração, para rezar, até mesmo para fazer alguma leitura e um aprofundamento da palavra de Deus. Eu gostava muito daqueles momentos, né? E ficava muito contente quando eles me chamavam para fazer uma leitura ou para transmitir com uma mensagem, mesmo que fosse uma mensagem de criança, né? Então eu me sentia bem naqueles momentos. E participando também ali em Aparecida, a gente tinha sempre uma figura forte, a figura do padre, né? O padre que celebrava, o padre que cantava junto. E então eu já falava assim, pessoas perguntavam, né? Eu lembro que aí com 9 anos, né? Quando algumas pessoas perguntavam, o que você vai ser, né? E quando eu cresci, eu falava, eu quero ser padre, né? E até falava, se eu não conseguir ser padre, eu quero ser um jogador de futebol. Até mesmo porque molecada lá jogando futebol, né? E eu gostava aí de futebol também. Meus irmãos gostavam também, eu gostava junto com eles, né? E foi então que fui crescendo nesse universo religioso, familiar. Posso dizer também esse universo religioso da cidade de Aparecida, né, do santuário de Nossa Senhora, que a gente participava além das missas, mas tinha os eventos religiosos em Aparecida, na própria cidade de Aparecida, promovida pelos missionários redentoristas,
Então a gente se envolvia e se sentia bem com aquilo ali, né? Então essa vocação de ser no caso um padre, né? Então vem de família e vem dessa convivência também, né? Num espaço que eu considero um espaço muito religioso. E também porque eu gostava disto, né? Pra você ter uma ideia, quando eu fui coroinha, então ali, cada coroinha tinha que ajudar 2 missas por semana, no mínimo, e uma missa no final de semana, né? Mas também tinha outros momentos que a gente rezava e participava, né? E aquilo eu gostava de participar. Então, e com isso a gente sempre ouvia uma mensagem do irmão missionário ou do padre missionário, né? E aí, então, a gente ia incutindo tudo aquilo ali dentro da gente, né? E a gente, então, não só via, mas também te ouvia, já começava, já na adolescência, a meditar mais a própria palavra de Deus, né? E vendo como uma possibilidade de ser um missionário do Senhor, né? Colocando-se totalmente a serviço. E eu lembro que quando eu no caso, já estava com 16 anos, foi quando um dos irmãos missionários, o irmão Gil, ele fala comigo, ele me chamava de Paulo, né? Paulo porque, no caso, eu sou Geraldo de Paula, e quando eu entrei para ser coroinha tinha 3 Geraldos, né? Ele perguntou, você não pode pegar o segundo nome seu? No caso, Paulo, né? Era Paula, mas transformou em Paulo. Eu falei, não, tudo bem, né? Eu fiquei conhecido também como Paulo. Alguns me chamam de Paulo até hoje, por esse tempo de coroinha. Fiquei 5 anos como coroinha, né? Eu falei, não, tudo bem. Ele falou, Paulo, você não gostaria de fazer um estágio vocacional no Seminário Santo Afonso? Vai ter lá um encontro lá durante uma semana, e você, convivendo lá, quem sabe você possa decidir, de repente, para ser um padre, um missionário redentorista, né? Daí eu pensei, olha, é um bom convite, né? Pensei, acho que eu vou sim, né? E aí foi então que eu fiz a minha inscrição, fiz o estágio de uma semana, né? E fui convidado então pelos padres missionários a entrar no seminário, isso em 78, né? Eu tinha 16 anos apenas. Foi muito bom o encontro, gostei muito, me identifiquei bastante. O próprio o diretor do seminário na época, o padre Clodoaldo, falou, olha, você participou aqui de todo esse encontro, nós avaliamos que você já pode entrar no seminário este ano, né? Mas aquilo mexeu comigo naquele momento. Eu achei que não estava ainda preparado para entrar para um seminário, né? Eu por mim mesmo achei isso e resolvi terminar no caso hoje chamamos do ensino médio, na época era o colegial. Então eu preferi então terminar fora, né? O colegial, e depois mais para frente eu retomaria no caso a vida para entrar no seminário, né? Então foi esse começo aí, né? Mas depois, quando eu terminei o colegial, chegou a época do serviço militar, né? E eu prestei o serviço militar na aeronáutica, lá em Guaratinguetá. Fiquei 1 ano, até mesmo para pensar, para ver a questão profissional, vocacional também. E estando ali, eu continuei a participar da vida de igreja, né? Como participava de grupos jovens na minha comunidade, e participava também das celebrações no santuário. Então na verdade, eu continuei a minha vida de igreja, né? Então eu sempre estava refletindo comigo essa possibilidade de ser um sacerdote redentorista, né? E aí foi lá dentro da aeronáutica que eu praticamente defini a minha vocação. Eu me sinto chamado, não para ser um militar, né? Eu vivi essa profissão, mas me sinto chamado a me colocar totalmente a serviço aí da igreja, né? Seguindo os passos de Jesus Cristo. Foi então que eu entrei assim novamente em contato assim com o Seminário Santo Afonso, até os promotores vocacionais na época, o padre Queiroz, que já é falecido, e o padre Alberto, que está vivo, hoje ele está com 81 anos, conversei com eles, né?
E eles recuperaram um pouquinho a história. Você já fez o estágio vocacional em 78? Eu fiz, era para ter entrado, mas eu estava um pouco em dúvida ainda, né? Ele até disseram, mas que bom que agora você está mais convicto, né? Assim você pode entrar sabendo um pouco mais o que você quer, né? Daí foi então eu com 19 anos, né? No dia 11 de fevereiro, eu entrei para o seminário para fazer o ano propedêutico, que na época chamava quarto ano, para iniciar essa vida, essa caminhada de preparação para ser um missionário redentorista, no caso, como padre. Dom Geraldo, gostaria de saber, assim, para os telespectadores, né, os jovens que estão nos assistindo, como saber o despertar da vocação? O despertar da vocação é fundamental que a gente possa estar sempre com o coração aberto, né? Sempre sentindo que Deus nos ama, né? Que Ele está conosco e que Ele nos convida a ir para uma missão, né? E é claro, nós como missionários do Senhor, né? E também as jovens missionárias, todos nós somos chamados, né? É claro que como cristãos somos discípulos e missionários de Jesus, discípulos missionários. Então todos nós devemos viver essa realidade que nós recebemos no nosso batismo, de viver a nossa fé, né? De nos comprometermos com ela, de anunciar a boa nova de Jesus, ter o gosto e a alegria de fazer isso. E é claro que dentro desse chamado maior, tem esses chamados, nós chamamos de chamados mais específicos, né? Seja para a vida aí matrimonial, formando um lar doméstico, né? E sendo uma missionária e missionário como casado, né? Ou até como solteiro também. Mas também saber que Deus nos ama e Ele também conta, e quer contar com pessoas que possam se colocar totalmente ao serviço dele, sendo uma pessoa consagrada, né? Como uma religiosa, um religioso de uma congregação, onde vai poder vivenciar, né, um carisma dentro da igreja, vivendo, né, dando testemunho e ajudando outras pessoas também a seguir os passos do Redentor. E assim também como aqueles jovens são chamados para a vida sacerdotal, né, onde Deus chama e a gente se coloca a serviço dele e sabemos que Ele vai nos ajudando, né? Acho que é importante a gente dizer assim, eis-me aqui, né? Eis-me aqui, é o primeiro passo a gente dá. E depois Deus vai colocando pessoas, as realidades vão acontecendo, que vai clarificando para nós qual realmente é a vocação específica que eu devo seguir, em que eu posso servir melhor, né? Então o que é fundamental é isso, é a gente... primeiramente você colocar diante do Senhor com essa abertura e dizer, eis-me aqui, Senhor, né, para fazer a tua vontade. Depois as coisas vão acontecendo como devem ser, segundo a vontade de Deus. Dom Geraldo, enquanto eu estava preparando essa entrevista, né, eu li um pouco sobre a passagem do Senhor no sacerdócio, né, os inúmeros trabalhos, né, entre eles também em Portugal. Eu queria que o senhor resumisse um pouquinho para os nossos telespectadores esse trabalho como sacerdote nas paróquias que o senhor passou, o trabalho missionário em Portugal, que o senhor poderia falar? Claro que sim. Eu tenho uma primeira parte dentro da minha vida como sacerdote, né, que eu fui, eu entrei no seminário em 81 e fui ordenado padre 11 anos depois, ou seja, no ano de 1992, né? E, claro, tive toda a minha formação, minha preparação. E, ao longo desses anos, sempre eu tive a oportunidade de fazer pastoral, né? Em diversas comunidades, onde o seminário permitia que a gente fosse realizar o trabalho. Então, eu sempre pude crescer muito nessa convivência, nessas comunidades, né? Aprendizado, também com acompanhamento dos formadores nossos. E aconteceu que no ano de 1992, assim que eu fui ordenado, né? Eu fui chamado na época, o provincial dos missionários redentoristas lá de São Paulo, me convidou então para trabalhar na formação e para acompanhar jovens que entravam para o seminário, né? E aí então isso pega a gente de surpresa, porque normalmente quando a gente fala em ser padre, a gente pensa muito em ser um padre para trabalhar numa paróquia, no santuário, né? Juntamente com o povo.
A gente não pensa ser um padre para trabalhar dentro do seminário. Mas é necessário, né? Precisa ter aqueles que trabalham na formação de futuros padres, assim como temos os professores de teologia, de filosofia, né? Precisava de ter pessoas para acompanhar. Aí foi então que eu acabei assumindo e fiquei 22 anos trabalhando nessa área, ou seja, na formação de futuros missionários, né? E foi sempre um tempo muito bom também de aprendizado com os nossos jovens, né? A gente sempre se sentia questionado e tínhamos necessidade de buscar sempre meios e formas para poder animá-los a assumir essa vida como padres ou missionários. E foi então que foi uma vida assim. Depois eu tive um chamado, no caso do provincial, para trabalhar no Santuário de Aparecida. Aí já na pastoral. E foi um tempo de graça, de bênção especialmente para mim, porque, na verdade, a minha vocação está muito ligada ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, né? E toda essa relação com Nossa Senhora Aparecida. Você imagina eu como missionário, já formado ali, além de participar desde criança, fui coroinha, fui funcionário da construção do santuário, então tinha uma relação grande, agora trabalhando ali como missionário, né, do santuário. Então para mim foi um tempo de bênçãos, de graças muito grande ali, rezando com o povo nas missas, abençoando, confessando e participando dos meios de comunicação também, que ali a Aparecida favorecia, o santuário favorece, né? E depois, então, de 3 anos ali, eu fui para as Santas Missões, né? Trabalhei 1 ano nas missões populares, levando a palavra de Deus em vários lugares do nosso querido Brasil. E depois de 1 ano, eu fui convidado, então, para assumir uma missão lá em Portugal. E essa missão em Portugal era o seguinte, que os nossos irmãos redentoristas portugueses estavam com muita dificuldade para manter as paróquias que eles estavam presentes, por causa da idade deles, doença, né? Eles pediram uma ajuda para os brasileiros, para os padres redentoristas brasileiros, para dar uma força para eles. E aqui do Brasil fomos em 5, né? Eu fui um dos 5 que fui para lá e fui convidado para ser o coordenador dessa missão, né? Os redentoristas brasileiros lá em Portugal, e também para ser o pároco de uma das 3 paróquias que nós assumimos. Eu assumi a paróquia do Santíssimo Redentor, uma paróquia grande lá, né, onde tinha presença, além dos portugueses ali, de Portugal mesmo, tinha muitos imigrantes africanos, que posso dizer assim, que era praticamente a metade dos fiéis, era dos africanos que participavam ali. E foi um tempo também que eu falo de bênçãos, de graças, porque a gente vai ali para o serviço, né? Só que para a gente prestar um serviço qualificado, num local como Portugal, qualquer outro país que a gente vai, é preciso, em primeiro lugar, a gente ter uma abertura, né? A gente chegar no local sabendo que a gente está num ambiente diferente, com pessoas diferentes, precisamos estar com eles primeiramente, né? Conviver com eles, aprender com eles, para que a gente possa depois oferecer um pouco do que a gente já traz com a gente para eles também, para que eles possam continuar no crescimento. Então eu acho que com esse espírito que eu fui para lá de abertura e de serviço, então foi uma experiência positiva, não foi algo fácil, né? Mas foi muito positivo com respeito ao crescimento, e ver que em todos os lugares para onde formos como missionários do Senhor, é possível a gente realizar um bom trabalho, tendo essa certeza, que Deus está do nosso lado, né? Eu estarei sempre convosco. Então essas palavras de Jesus fortalecem a gente para a missão e para o trabalho que a gente vai assumir, né? E depois de 4 anos lá, foi pedido para que eu voltasse para o Brasil, para ser o pároco da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Jardim Paulistano, né? E assim que eu cheguei, também foi pedido para que eu fosse também alguém que pudesse ajudar no acolhimento dos missionários redentoristas que fossem para essa casa. Era uma casa grande, onde as pessoas também iam para lá, na cidade de São Paulo,
para fazer assim exames de saúde, tratamentos, além de ser casa paroquial, né? Então prestava esse serviço. Então eu fiquei ali na convivência dentro de uma comunidade redentorista também e assumindo o serviço como pároco, né? É uma paróquia que está inserida no meio de uma classe média alta, né? E ali então também a gente tinha que compreender toda a realidade, a complexidade da pastoral naquele local, né? Mas também é a palavra que eu disse lá quando eu fui, tomei posse lá, olha, quero estar com vocês como aquele que acolhe a cada um de vocês, no que você é, né? Cada um né? Cada uma e que a gente possa crescer juntos aqui. Eu estou aqui para servir, né? E aí então eu fiquei ali aí os 4 anos, que foi um tempo também de muita bênção, de muito aprendizado ao longo desses 4 anos que fiquei ali. Ali também pude ter uma convivência muito próxima também ao Dom Odilo, né, que é o cardeal de São Paulo, aos bispos auxiliares lá também, de uma forma especial, Dom Eduardo, que era da nossa região lá, responsável pela região Sé, né, e finalmente o Dom Rogério, que é um bispo também novo, né, foi ordenado bispo ano passado e assumiu na região Sé, então teve muita proximidade conosco e a gente pôde assim fazer um trabalho juntos, de unidade, no respeito e numa abertura, sempre para ajudar o povo de Deus. Eu iria agora, Dom Geraldo, fazer a pergunta da sequência sobre já a ordenação episcopal, mas episcopal do senhor. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho, né, sobre a essência do trabalho social da Igreja Católica. Como o Dom Geraldo vê esse trabalho social que a Igreja tem obrigação de desempenhar? Então, entre as diversas dimensões, né, da vida humana, né, e as diversas dimensões que nós assim temos dentro da Igreja, também como pastoral, nós temos a pastoral social, né? E a pastoral social, quando falamos social, nós pensamos assim num todo, né? Ou seja, como que os filhos de Deus estão vivendo a sua vida, né? A sua vida está sendo respeitada, a sua vida está sendo tratada com dignidade, né? Então, se não está, cabe também a nós como cristãos, olha, o que não está bem, né? Na vivência de alguns dos nossos irmãos e irmãs, né? Uma realidade seja voltada para uma questão educacional, seja uma realidade voltada para a questão da moradia, se é uma realidade da questão do trabalho, se é uma realidade voltada até a questão da sobrevivência, né? Nós estamos aí às portas da abertura da campanha da fraternidade, que vai tratar sobre a questão da fome, né? Então eu vejo assim que o cristão ele carrega consigo esse valor fundamental, que é o valor de ser solidário, de ser fraterno, né? Não há como ser cristão se não for fraterno, não for solidário, né? Pode ser qualquer outra coisa, menos cristão, né? Porque quando fala em cristão, já se pensa uma pessoa amorosa, quer ver o irmão, quer ver a irmã bem. Então, se nós encontramos irmãos e irmãs que não estão bem, então é fundamental que a gente possa sempre encontrar formas e meios, e quanto mais organizados estivermos, para favorecer esses irmãos. Então, eu acho que é fundamental, né? Então, eu acredito que todo o apoio que a Igreja puder dar, né, para os movimentos sociais, para os movimentos que lutam pela vida, e se a Igreja também ela consegue também ter os seus espaços, né, como sempre ela teve, e fomentar e incentivar os cristãos a serem solidários e participantes dessas ações sociais é muito importante. Dom Geraldo, então, dando continuidade, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o Dom Geraldo escritor. É um grande desafio, né? Na vida da gente, a gente poder sintetizar, né? Escrever muitas vezes as nossas reflexões, e eu sempre valorizei muito a vida de estudo.
eu sempre gostei de estudar também, né? Eu tive, no caso, como eu estava falando, né, essa oportunidade de ter os meus estudos aí, como todo o brasileiro aí tem que ter essa oportunidade, seja nesses estudos, hoje chamado do ensino fundamental, ensino médio, né? Depois a oportunidade de fazer assim os estudos como eu tive, fazer a filosofia, a teologia, no meu caso, a oportunidade de fazer a psicologia também, né? E a especialização na área do psicodrama e também do trabalho vocacional e profissional. São duas especializações aí no campo da psicologia que foram muito importantes para mim, né? E então eu tive assim a oportunidade de escrever, né? Por exemplo, dentro de um campo que eu trabalhava e acompanhava, desenvolvia, que era sobre a questão da vocação, né? Nas suas diversas dimensões, até mesmo porque vivendo 22 anos trabalhando em seminário, né? E realizando vários encontros vocacionais, então a gente tinha essa vivência, e também já com um olhar de psicólogo também, voltado para essa questão do campo vocacional. Então eu pude assim realizar, né, alguns artigos e confeccionar também 3 livros, né, com a irmã Sandra, que era uma apóstola do Sagrado Coração de Jesus, e ela também já tinha uma grande experiência nessa área vocacional. Foi quando então a gente topou a parada de escrever esses livros, né, para ajudar realmente os nossos jovens na sua caminhada vocacional, desde o seu despertar, né, até no seu momento do aprofundamento do seu discernimento vocacional, para fazer uma opção aí de vida de acordo com a vontade de Deus e também atendendo o aspecto, né, aí da pessoa também, que é muito importante ela dizer sim, dizer isso com alegria, dizer isso com o coração aberto. Dom Geraldo, agora da nomeação e a ordenação, como o senhor poderia falar? Então, eu estava ali, né, na paróquia Nossa Senhora Perpétuo Socorro, num tempo muito desafiador, né, que foi o tempo da pandemia. Eu cheguei na paróquia Nossa Senhora Perpétuo Socorro, do Jardim Paulistano, em São Paulo, no dia 21 de julho de 2019. Foi alguns meses também interessante estar ali para aprender, para ver como é que funciona a paróquia. E o que é interessante assim observar que logo no começo de 2020 veio a pandemia, um momento dificílimo, né? Acho que não só para a paróquia do Perpétuo Socorro, mas para todas as paróquias do Brasil, do mundo todo. E então a gente viu o que fazer, né, nesse momento com tanta dificuldade. E o que eu posso dizer assim foi uma experiência difícil, realmente foi, né? Mas ali algo assim, muito interessante que eu valorizo muito é a força que o Dom Odilo, ele ofereceu aí para toda a igreja de São Paulo. Somente porque ele animou muito os padres da arquidiocese a procurarem sempre meios e formas para estar alimentando a fé do povo, né? E a gente foi então ali conversando com algumas das nossas lideranças e também alguns padres ali, para que junto a gente pudesse realmente continuar a ajudar esse povo que estava sofrido, né? Imagina aquele povo que estava acostumado tanto a participar da igreja, de repente ver a igreja fechada ou sem celebrações. Então não foi fácil, mas graças a Deus, graças às ideias também que foram vindo, a gente foi alimentando a fé deste povo e aí então, graças a Deus também agora as coisas já estão voltando à sua normalidade. E um aspecto assim que eu acho interessante, olha, eu vou ser conhecido lá como padre da pandemia, né? Porque terminou a pandemia, praticamente eu saí, né? Mas eu estava ali já numa caminhada já mais serena e mais tranquila, quando o ano passado, por exemplo,
a gente topou a parada de celebrar os 70 anos da nossa paróquia, né? Foram feitas várias coisas. Um dos eventos interessantes é que nós lançamos um livro, né? Você falou em livro, nós lançamos um livro que conta um pouco desses 70 anos de missão naquele pedaço de chão, né? Foi uma experiência muito bacana e para a gente veio assim como algo assim que nos pegou de uma certa forma de surpresa, foi o convite, né, que o núncio apostólico aí nos fez através do Santo Padre o Papa aí para ser um bispo e auxiliar de Niterói. Então é claro que naquele primeiro momento a gente que está ali envolvido, né, aí com a paróquia, preocupada mais com as questões do dia a dia, então vem essa solicitação do Santo Padre Papa, a gente fica assim, né, nossa, né, que chamado que é este, né. Mas aí o que é interessante assim, a gente vai, de uma certa forma, vai se preparando ao longo dessa caminhada para dizer sim, né, é Deus que chama, né. E Ele mesmo disse, eu estarei sempre convosco, não estou sozinho. Se Ele está comigo, e mesmo percebendo que é um trabalho, podemos assim, grande, né? E com a força dele, então, e com as pessoas que vai colocando aos nossos lados, então esse trabalho ele tende a caminhar. Não foi assim, então, esse primeiro momento, esse impacto, né? E aí depois, com o Dom José Francisco, a gente foi conversando e preparando também já a ordenação, né? Que foi no caso lá em Aparecida, com a presença assim dos familiares, com a presença de muitos bispos, né? E também do cardeal Dom Orani, Dom Odilo, muitos sacerdotes, missionários redentoristas, e muitos irmãos e irmãs também que vieram de São Paulo e amigos de Aparecida. Então foi um momento assim muito forte, um momento de muita graça, aquele momento celebrativo, né, onde a gente se dispôs totalmente para poder servir a comunidade aqui juntamente com Dom José Francisco e podendo assim servir todo o povo de Deus. Então, aquele momento ali também no santuário, a gente que, vamos dizer assim, a gente que foi chamado ali praticamente dentro do santuário de Aparecida, ser ordenado ali, também foi um momento de muitas bênçãos e graças, sentindo a bênção e a proteção de Nossa Senhora, né? E agora, né? Então, já passado esse momento da ordenação, que foi no dia 20 de dezembro, e agora então a gente já vindo para cá, e a gente pode dizer assim, a Deus, já dissemos, né? Mas dizer ao povo também, eis-me aqui. Dom Geraldo, então agradecendo muito, né, em nome da Rede Vida, do setor de comunicação, em nome da Arquidiocese de Niterói, essa entrevista, gostaríamos de uma mensagem final do senhor. Essa mensagem que eu quero transmitir para vocês é uma mensagem de esperança, né? Nós, como cristãos que somos, filhas e filhos queridos desse Deus que nos ama muito, abençoados sempre por Nossa Senhora Aparecida, então quero assim convocar a vocês, né? Para que vocês possam realmente sentir o grande amor que Deus tem por você, por sua família, pela nossa comunidade. Deus está conosco, Ele é a sua força. E que você possa, ao sentir este amor que Deus tem por você, que você possa também, nas suas relações familiares, nas suas relações na sua pastoral, no seu trabalho, onde você estiver, seja uma expressão amorosa de Deus, uma pessoa de esperança, uma pessoa da paz, e que é fundamental hoje. Vamos construir a unidade, né? Vamos superar as divergências, superar, né, aqueles problemas que muitas vezes já fizeram você sofrer muito e muitas pessoas sofrerem. Vamos buscar a unidade e Jesus Cristo, Ele quer que você viva em paz consigo mesmo,
com Ele e também uns com os outros. Então, um grande abraço para vocês, fique com Deus e com as bênçãos de Nossa Senhora. Obrigado, Dom Geraldo.